E boa noite, pessoal. Mais uma edição de Toques de Bola. Hoje tenho aqui uma grande convidada, uma pessoa que eu gosto bastante, uma pessoa que admiro bastante e pelo seu trabalho. Tenho aqui a coach Elaninha Sendin. É um privilégio enorme tê-la aqui. Um prazer enorme ter aqui no meu canal em Toques de Bola. Muito obrigado. Pessoal, mais uma edição de Toques de Bola. Olá, olá. Obrigada, Hugo. Obrigada eu pelo convite. Tá bem? A primeira pergunta que eu lhe ia fazer é o que é que é o que é o mental coach? É alta performance. É assim, Se o nos que é puder explicar aí para quem não percebe, para quem não percebe a área. sim, o mental coach ajuda os atletas e treinadores a, a perceberem qual é o estado atual, o que é que não está a funcionar muito bem, porque é que muitas vezes eles não estão a conseguir fazer nos treinos o que fazem fazer nos jogos o que fazem à semana, conseguir perceber para quem é que eles acabam por perder, né? Se é para eles mesmos, porque é que eles estão naquele estado, o que é que não foi feito, o que é que por onde é que eles querem ir, e daí nós encurtamos, ajudamos a encurtar esse caminho, percebes? Claro que Claro. maioritariamente tudo está nos atletas, está nos treinadores, está naquelas pessoas que procuram outros recursos, estão dentro dessas próprias pessoas que querem mais. Às vezes por causa de algumas limitações, quer do ambiente familiar, quer de crenças do passado, quer de falhas que tiveram e não conseguem ultrapassar aquilo, as próprias Claro. pessoas se bloqueiam, não é? E então, o que eu faço com atletas e com treinadores é precisamente percebemos, ok, o que é que está a acontecer agora e agir. Ok, quando é que tu queres ir? Vamos lá perceber todo o caminho de trás para a frente e da frente para trás e percebermos como é que podemos importar esse caminho, sendo que trabalhamos em muitas áreas, ok? O mental coach, nós tentamos pôr em equilíbrio todas as áreas, focando Claro. mais no objetivo principal, que no meu caso é mais no desporto, né? Com atletas e com treinadores. Mas isso é um bocadinho também um processo de higienização e da mente, não é? Também. Claro, é tudo um processo mental, não é? De nós os nossos pensamentos geram sentimentos, que depois esses sentimentos vão nos fazer com que nós façamos certas ações, podem ser boas ou más, dependendo daquilo que nós Claro. sentimos e que nós pensamos. E o que eu tento fazer é configurar. Existe um condicionamento, vemos qual é o condicionamento que está por trás das ações e por trás desses pensamentos. E às vezes é quase como um computador, temos que ir lá e E limpar filtrar. aquele, fazer um delete e meter novas informações, novos sentimentos e novas crenças, ok? De acreditar, porque muitas vezes nós nascemos a acreditar, por algum motivo é que vamos começando a desacreditar, não é? Claro. Nós começamos a andar e tentamos, e Sim. até que não nos façam parar, nós vamos tentando tentativa e erro, não é? Só que quando às vezes começam a ser quando nós começamos a ter ali um meio ambiente que nos prejudica nesse sentido, não é? Porque isso Claro. tem muita influência, sabe, Hugo? Isso tem muita influência. O meio ambiente tem muita influência para aquilo que nós somos hoje em dia. Claro. Eu acho que isto também tem um bocado a ver com trabalhar ali sobre objetivos e trabalhar através de sonhos. É isso um bocado que também faz o coach, não é? Exatamente. Trabalhar os objetivos. Sim, sim, trabalhar. E depois trabalhamos por objetivos, porque imagina, se alguém chega ao pé de mim, Leninho, olha, eu estou neste estado, estou num clube que não me sinto realizado, não consigo, fico muito ansioso, então percebemos ali e definimos qual é o objetivo e trabalhamos em prol desse objetivo. Ok, onde é que tu queres jogar? O que é preciso fazer para lá chegar? Como é que tu queres estar na competição? O que é preciso fazer e eliminar e acrescentar novos hábitos e novas rotinas para conseguires pôr em prática o teu objetivo, né? Claro que o objetivo é individual e é muito personalizado. Mas você também, quando está a trabalhar com esses atletas, o objetivo deles acaba por ser um bocadinho o seu também, porque você também está a dar a ferramentas para que ele tenha aquele objetivo de chegar lá.
eu vivo muito, sabes? Eu vivo muito as coisas dos meus atletas e com os treinadores com quem eu trabalho, eu vivo muito as conquistas deles, eu vivo muito o dia a dia deles, porque também só faz sentido dessa forma, né? Eu sei que há pessoas que têm um trabalho como o meu e fazem a sessão e depois só voltam a falar com as pessoas na próxima sessão. Não, eu sinto que o meu trabalho é um bocadinho diferenciado de outros por esse motivo mesmo. Nós estamos em constante conexão diária, Partilha, porque partilha. sabes que o que nós somos, os resultados que nós estamos a ter hoje é fruto de todo o trabalho que nós fazemos há um ano e há anos para cá, não é de agora. E muitas Claro. pessoas, quando começam a mudar comportamentos e a mudar hábitos, precisam sempre de ajustes, às vezes há ali um voltar atrás, outras vezes há um passo mais para a frente, e eu gosto de estar sempre muito presente e acompanhar as pessoas com quem eu trabalho nesse sentido, porque também é uma forma de eu perceber se eles estão realmente no caminho certo para avançarmos e se estão bem, portanto, sim, para mim também os desafios deles são os meus. E lhe perguntar, há coach de alta performance, mas também há de média e de baixa performance? Não sei. Eu vou-te ser muito sincera, Hugo. Eu falo do meu trabalho. Eu não tenho Claro, por hábito de até de andar a ver se os outros estão a ter muito sucesso, estão a ter pouco, como é que eles funcionam. Claro que nós estudamos todos um bocadinho por todos, nós vamos todos às mesmas fontes, fomos a ver, né? E depois claro. cada qual trabalha da forma que para a pessoa faz sentido, né? E Eu você, dos outros. claro, força, desculpe, estava a falar. Não, não, diz isso. Porque falou num aspecto que eu considerei super importante, porque o sucesso é relativo. O que é o sucesso para mim pode não ser para outra pessoa. O que é o sucesso e para um atleta, se calhar, ser o melhor marcador de um campeonato, pode ser para outro e ganhar uma Liga dos Campeões, uma prova europeia, pode ser para outro chegar a uma seleção. O sucesso não é muito. É uma coisa que não é concreta, que não é específica. Exatamente, mas sabes que quando se fala em alta performance, eu também trabalho com pais de atletas, né? Até com casos individuais de outras áreas de comunicação, que nós também temos, na minha academia também trabalhamos vários workshops de comunicação, Claro, de pais de atletas, e assim, alta performance é nós estarmos numa melhoria constante, na nossa melhor performance, naquela performance melhor daquilo que eu esteve há um mês atrás, ou há um dia atrás, há um ano atrás, e melhorando sempre a minha performance. Claro que claro. para uns é como tu disseste, é só aquilo que eles querem, não é? Para outros os sonhos são muito maiores, e então aí melhorar a performance tem que ser mais Claro. exaustivo, não é? Claro que há aquelas pessoas que, para elas, melhorar a performance é conseguir por pessoas que nunca leram, percebes? Para elas já estão numa melhoria de performance quando conseguem começar a acrescentar à vida dela coisas que nunca fizeram. Claro, Faz sentido? exatamente. E lhe perguntar, acha que é importante também os atletas fazerem perguntas a eles próprios, até nisso do foco, até nisso e da motivação? Até nisso e da parte emocional? É, o coaching é mesmo isso, é perguntas. É perguntas a si mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando os atletas estão na competição, que na competição 90% é mental, ponto final. Quem ainda não percebeu isso está fora do jogo mesmo, vai perder. E quem nem se prepara mentalmente para a competição, o que nós vemos é os atletas, quando perdem para eles mesmos, não é? Claro, Porque começam a dar informação ao cérebro de que aquele jogou melhor que eu, aqueles são melhores preparados, eles são os preferidos. E eles não param e não sabem, muitas vezes não têm estratégias para se perguntar a eles mesmos: oh, mas o que é que tu estás a pensar? Para lá com isto. É claro. mesmo muitas perguntas, não só no processo todo, não só no processo todo que eu tenho com os atletas, mas eles também, no processo e no método que eu trabalho, eles vão começar a aprender a fazerem as perguntas certas, nos momentos certos. Sim, é preciso muitas vezes perguntar quando surgem as dúvidas
Isso é um dos truques que nós temos que fazer para parar qualquer pensamento negativo e percebermos, Claro. o mesmo questionar esse pensamento porque eu não quero, não é? Porque é que eu estou a tê-lo? E muitas Claro. vezes, quando tivemos essa resposta, nós vamos falar e perceber porque é que estamos a ter aquela dúvida, não é? Qual é que é a principal claro. Qual é que é a principal diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa de não sucesso? Ou uma pessoa que ainda não chegou ao sucesso? Isso é, como tu disseste há pouco, isso é muito relativo, porque o Sim, sucesso claro, exato. é muito individual, não é? Porque é como eu dizia há bocado o Mas eu exemplo que falo, eu por dei. exemplo, num atleta como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é uma pessoa de sucesso, Hum. que é diferente ele, por exemplo, de uma pessoa e de um jogador que esteja a começar, que ainda não tenha chegado ao sucesso. É assim, mas o Cristiano Ronaldo, para ter este sucesso que tem, teve muitos outros para trás. Claro. Entendes? É por isso que o sucesso é assim. Por exemplo, como é que eu meço o sucesso com os meus atletas? Eu vou dar um exemplo. Nós definimos um objetivo e até chegar a esse objetivo há muitos passos a dar, há muitas pequenas, grandes conquistas que têm que ser feitas diariamente. E Claro. quando elas estão atingidas, isso para mim é o sucesso. Isso para mim e para eles, é que eles começam a perceber isto é o sucesso, eu estou no caminho certo, eu estou a conseguir conquistar novas conquistas, pequenas, grandes vitórias, mudar os meus Os hábitos, objetivos. mudar rotinas, e isso é o sucesso. Claro que quando chegam mesmo lá acima, digo-te que muitas vezes eles usufruem às vezes mais durante o processo do que quando lá estão em cima. Entendes? Pois, Que eu porque já também não considero tem. sucesso. Se calhar já não tem aquelas barreiras que era isso que lhes dava a pica, que lhes dava a motivação e para lá chegar. E esses que estão muitas vezes lá em cima, os melhores mesmo, esses vão-se criando desafios constantes, vão tentando sempre ter pequeninas coisas para conquistarem, para continuarem a ter sucesso. Porque um dos pontos das pessoas não conseguirem estar bem, nem estar no flow, nem estarem no sucesso, é quando deixam de ter desafios, não é? E por muito que Claro. seja o sucesso, para manter o sucesso é preciso também ir criando ali pequenos desafios, pequenos ou grandes, né? Mas isso depende, Claro. isso é uma coisa, um processo muito individual. E um dos momentos mais complicados é, por exemplo, o processo de auto-vitimização. Também acontece muitas vezes auto-vitimarem-se a eles próprios por as coisas aí não estarem a acontecer. Sabes que esse é a coisa que eu mais ouço. São atletas e treinadores também a se vitimizarem. É porque não têm oportunidades, ou porque não têm as condições, ou porque não têm recursos. Isso é das coisas que mais estagna os atletas e Claro. treinadores, é quando eles começam a pôr as culpas para as outras pessoas ou para a falta de recursos. Aí estão a acabar a sua cova, percebes? Quando Claro. estão muito tempo nisso, ou são pessoas que têm uma mentalidade para a vitimização, dificilmente, ou param e percebem, têm ali um choque no banana e percebem que enquanto fizerem isso estão a andar para trás, ou então não têm sucesso mesmo. Costumo dizer, mas aquelas pessoas que vivem constantemente no papel de vítimas, dificilmente, não há tempo, na alta competição não há tempo para ser vítima, sabes? Claro. Mas há muitos momentos também que isto acontece por causa da baixa e da baixa autoestima e da falta de oportunidades até e muitas vezes não acreditam em neles próprios. Isto também acontece na parte mental. Sim, e é isso que nós trabalhamos muito, é a falta de confiança e a automotivação, porque assim, muitas vezes a falta de confiança pode vir de muitos lados. Normalmente vem da infância, de histórias de vida, de situações drásticas, por exemplo, de algum tempo de convivência. Vou-te dar um exemplo, por exemplo, imaginemos
um atleta que muitas vezes até foi bom num certo ano, mas noutro ano, com outro treinador, não foi tão bom. E o que é que Claro. aconteceu? Às vezes, muito tempo, as pessoas fazendo acreditar que ele não é bom, por algum motivo, não sabendo dar os melhores feedbacks, não conseguindo dar dicas construtivas constantes, os jogadores perdem-se ali um bocadinho, não é? Então, o papel do treinador também é muito importante. Hoje em dia, temos que apelar a treinadores, eu costumo chamar os treinadores atuais, de se adaptarem a uma nova realidade, a novos atletas, e perceberem como é que os podem ajudar, não é? Ainda há aqueles treinadores que dão aquelas críticas que são mais agressivos, que são mais rudes, e eu não defendo isso. E hoje em dia os treinadores de sucesso não podem, não utilizam isso já, não pode acontecer, porque isso muitas vezes é que faz com que os atletas percam a confiança, não é? Claro. E Claro que estava-me a muitas. falar um treinador, eu estava-me a lembrar também um treinador que para mim era um mental coach, que era o Zé Mourinho, também tinha muito isso nas suas equipas. E se calhar hoje já não ser assim, e foi por causa disso e também se calhar já não está aí tão forte como estava outrora. Porque ele era muito um Claro. mental coach, Sim, através sim, dos sim. mind games. Exatamente, exatamente. Eu considero um dos melhores, sou suspeita. Claro. E ele perguntar, mas também acontece muitas vezes haver muita futilidade nos objetivos, ser objetivos e muito fúteis, ser objetivos muito. Olha, eu sinceramente não tenho muito essa experiência, porque as pessoas que chegam até mim, as pessoas com quem eu trabalho, não tenho muito essa experiência de terem objetivos fúteis. Até primeiro, ponto número um, eu não julgo objetivos, Claro, ok? exato, exato. Eu não julgo. E o que para mim pode parecer fútil, para a pessoa pode parecer muito importante, não é? Então, se há Claro. uma coisa que eu faço é julgar, muitas vezes ajustamos, tento ajustar, chamar à realidade, porque as pessoas às vezes querem coisas que estão ainda muito longe do seu alcance. Não quer dizer que seja impossível, mas para isso mesmo, para chegar lá é preciso ainda trabalhar muitas coisas, não é? Aí sim eu tento, não chamo, como é que tu disseste? E futilidade nos Não chamo objetivos. úteis, mas chamo, vamos ajustar aqui a realidade da situação. Isso sim, eu tento Claro. fazer com ele. Acha que mais importante do que aquilo que é o ter é aquilo que se sente no interior? Claro. Isso é o que move qualquer pessoa, porque um dos requisitos mais importantes, para mim, o mais importante que um atleta tem que ter, um atleta que quer chegar mesmo longe, é o sentir, é a paixão, é o amor. Porque pode ter muito talento, pode ter muito jeito, habilidade, até dar uns bons toques de bola, mas se não tiver paixão suficiente para aguentar todos os sacrifícios e toda a disciplina, porque existe muita disciplina, né? Claro. Se não tiver aí, como eu costumo chamar na minha academia, o coração de leão e de paixão pela modalidade, mais tarde ou mais cedo eles desistem. E claro que também te digo uma coisa, é importante que tenhamos pessoas, que eles tenham, eles, todos nós, tenhamos pessoas na vida que nos ajudem a alimentar esse coração da melhor forma, a alimentar essa paixão da melhor forma. Porque às vezes até quando se começa numa modalidade, até há muita paixão, há muito amor, mas quando nos começam a cobrar demais, ou os pais, ou os treinadores começam a ter uma filosofia que não vai de acordo com os valores dos atletas, começam a quebrar essa paixão. Das duas, uma. O atleta tem uma grande capacidade e perspicácia se conseguir munir de ferramentas para ficar forte e lutar contra tudo isso e até acrescentar pessoas que alimentem esse coração da melhor forma, ou então muitas Claro. vezes é esse meio envolvente que acaba por destruir essa paixão inicial, não é? Mas eu acho que também há um problema que muitas vezes essa parte da negativa é má, mas também muitas vezes passam a mão e pelo corpo a dizer e coitadinho, e devia jogar, e coitadinho, e isso também acaba por estragar essa coisa que também estava a falar agora, que é a comunicação que vem e da família, dos amigos, e porque pensam que estão a ajudar e também não estão. É.
hoje em dia, os pais, e quando a mim falo, porque eu também sou mãe, não é? Hoje em dia os pais são pais mais protetores, querem proporcionar melhores coisas aos filhos, querem dar aos filhos aquilo que não tiveram e facilitam tanto e querem proteger tanto que acabam por estragar, porque não deixam que a criatividade deles se desenvolva, porque uma das coisas que é preciso para a competição é ser criativo, né? E é uma das áreas que hoje em dia ainda está a ficar bloqueada, porque está tudo tão dado, tudo tão facilitado, e até os treinadores regem-se muito ainda por método que não dão liberdade aos jovens, principalmente aos jovens, para serem criativos, para tentarem eles criarem as coisas deles, os objetivos deles, para eles batalharem, e nesse sentido, sim, os pais estão, neste momento, e ouço muitos pais, sabes o quê? A dizerem, eu sei que nós estamos a chegar aos nossos filhos, mas não fazem nada para mudar. E eu fico incrédula às vezes, caramba, é que eles não percebem que estão Que isso a estragar. enterrar mais por boa vontade. Eu sei que é pela melhor vontade do mundo, por amor, por paixão, por querem melhor para o filho, só que não percebem que estão mesmo a estragar. Estão mesmo a estragar. Eu acho que também há uma coisa que, e muitas vezes a crítica, falando agora aí na crítica, e muitas vezes é preciso também ter inteligência de saber perceber o hate, de saber ignorar os haters. Sim, claro que sim, também. Porque muitas vezes a crítica ao atleta é muito gratuita também. Como assim? Eu não percebi muito bem a tua questão. Peço desculpa. Eu estava a falar que muitas vezes as críticas aos atletas são muito gratuitas e esquecem-se que eles também são pessoas, até nesta parte. Estás a falar das críticas de quem? Dos pais? Não, as críticas, por exemplo, agora nas redes sociais e até em certos sítios onde se criticam as pessoas que criticam os atletas de qualquer modalidade de forma muito gratuita. Sim, sim, sim. Mas assim, uma coisa que eu trabalho com os meus atletas e que eles têm que ter isso apuradíssimo mesmo é abstrair das redes sociais, das críticas, dos jornais, principalmente em alturas de jogos importantes, nesses pré-jogos, porque uma das coisas que os atletas têm que fazer é lidar com essa pressão toda, não é? E se eles não Claro. têm força mental para isso, e há muitos deles que não têm. E quando não têm mesmo, é mesmo importante eliminar isso completamente. Porque, como tu disseste, há muito fake news e muitas críticas sem pensarem no que aquilo pode até prejudicar os atletas, não é? Também depois, uma coisa que também trabalha é na programação e neurolinguística, e em base nisto os filtros que existem no cérebro. Uhum. Sim, porque sabes que muitas vezes só a nossa postura influencia os nossos pensamentos e as pessoas não sabem disso. Às vezes pensam que tudo vem da mente, mas não, o nosso corpo influencia tudo aquilo em que nós sentimos. Não é por acaso que há certas posições que são importantes manter no dia da competição. No dia da competição e não só, tudo isto é um treino diário, atenção. Mas Claro. só é mais notório para quem está por dentro da comunicação não verbal, né, PNL, só é mais notório até porque é visível para todos quando há jogos, quando há público as pessoas estão a ver. E quem percebe, há certas posições, há certas formas de estar e de ser e de arrancar que levam ao sucesso, né? Isso é a chamada PNL que utilizamos muito na competição. Mas aqui é muito difícil de estar, porque são exercícios mesmo, são movimentos e tem que ser também uma comunicação adaptada a cada um. Né? Mas é Tenho como tu uma, diz. claro, força. Tenho a perguntar, isso são desses exercícios e não pode ser também a hipnose, para ajudar, é Sim, uma ferramenta e para ajudar nesse sentido. há quem utilize, eu não utilizo. Eu só faço da área que me compete, que é mesmo
coaching desportivo e trabalhar a parte mental, mas sem... Eu já ouvi falar em casos em que fazem hipnose. Não conheço pessoalmente, ok? Claro. Até porque o jogador tem que estar muito focado e o cérebro eleva-nos e para onde o cérebro quer. O cérebro eleva as pessoas e para onde ela quer. É verdade. Eu utilizo muito a visualização. Nós no treino mental utilizamos muito a visualização. Funciona muito bem e é uma das ferramentas que já vem de há eras atrás e que até já muitos atletas, bons atletas, faziam e nem sabiam que estavam a utilizar esta grande ferramenta e tão poderosa. Claro. E, e ele perguntar qual é que é a diferença entre o coaching e a área da psicologia? O psicólogo e um coach. É assim, o coach, eu vou falar concretamente da minha forma de trabalhar. Nós focamos-nos no problema que está a acontecer agora e passemos rapidamente para a ação. Eu sou Sim, muito de agir rápido, ok? É isto que temos, que eu preciso fazer, vamos resolver. Na claro. psicologia, anda mais ali à volta do problema, vai mais a constelações mais familiares, a coisas mais aprofundadas, que é diferente do trabalho que eu faço em coaching, né? E eu tento-me também direcionar mais para a área que é a minha formação, né? Que é desporto. Claro. E lhe perguntar até que ponto é que estas ferramentas e este mindset e não deveria ser aplicado também nas escolas? E já desde crianças e perceberem isto do coach e já ter algumas ferramentas de coach mental e até nos miúdos da escola, se não era importante a introdução disto na escola. Sim, era importante. Algumas ferramentas era importante. Aliás, eu trabalho com jovens, muitos jovens atletas, e o resultado é muito bom, porque quanto mais cedo eles estiverem a trabalhar e a perceberem e a conhecerem as suas reações, os seus sentimentos e começarem a experimentarem desde cedo novas formas de reagir, não estão ali a alimentar maus hábitos, não se estão a deixar afundar. Então, isso, o benefício era gigante, não é? Quando chegamos a isso, as escolas a prestarem nisso, vamos começar a ter pessoas mais confiantes e autoconfiantes, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas só se descobrem, só percebem quem é que são já muito mais tarde, não é? Quando então andaram tanto tempo assim a oscilar de sensações e de estados anímicos e às vezes só quando batem no fundo é que param e vão fazer um autoconhecimento. Se isto fosse desde cedo, nunca chegaríamos a isso, não é? Até para terem algumas noções de cidadania. Claro, claro. E lhe perguntar, acha que é importante ir para um atleta também abstrair-se e desligar completamente daquela modalidade que está a praticar e fazer outra coisa? Porque é uma pergunta que eu costumo fazer aos atletas, é se eles conseguem desligar e durante uns tempos ir de férias e estar com a família e esquecer a modalidade que praticam. Se é uma coisa que considera importante. Muito. Isso é um dos 4 ciclos de entrada do flow, é o poder desligar. Existem ali, o primeiro ciclo é trabalhar muito, treinar muito, treinar muito. Isso tem que ser, porque não se consegue chegar ao topo se não houver muito trabalho. Esse é o ponto número 1, não é? Trabalhar muito, muito, muito. Depois Claro. ter um bom relaxo no final. Todos os dias ter ali um relaxo, saber desligar, mas desligar bem, um bom descanso, não é? E depois é muito importante, após uma grande competição, após um fim de época, após o objetivo do ano ou dos meses atingido, desligar completamente de tudo, fazer coisas diferentes. Isso é muito importante mesmo para acontecer no ciclo do estado de flow mesmo. Acredito que a insatisfação e pode ser positivo também, porque eu acredito que uma pessoa não está satisfeita é bom sinal, porque é sinal que quer sempre mais e mais e mais. A insatisfação é constante. E às vezes as pessoas dizem assim, há pessoas que já têm tudo e nunca estão satisfeitas. E eu costumo dizer, ainda bem, ainda bem que não estão, porque querer mais, isso é das melhores coisas que pode acontecer para o nosso cérebro, é estar ali sempre em atividade, sempre a querer se desafiar, aumentar coisas novas, perceber
querer novos desafios, alimentar o cérebro de estímulos diferentes, isso é das melhores coisas que pode acontecer, não é? Claro. Há bocado falava-me das derrotas, de lidar com as derrotas, mas também o problema é quando se ganha muitas vezes. E muitas das vezes o ganhar vários anos seguidos, se calhar já não tem aquela exigência, já não tem aquela paixão que tinha a primeira vitória, a segunda vitória, a terceira vitória, porque quando se começa já é um ciclo habitual. Isto também é um problema que vocês lidam e que vocês já. Uh, Mais ou menos. Olha que normalmente há mais derrotas do que vitórias. Claro. Normalmente os atletas têm mais derrotas do que vitórias, não é? Porque para chegarem mesmo lá acima ao topo e começarem a ganhar muito de uma forma mais constante, passaram por muitas derrotas muitas vezes, não é? Sim, sim. Mas eu falava, por exemplo, no caso, por exemplo, posso falar no futebol, o caso do Bayern, na Alemanha, que já ganha há 7 ou 8 anos seguidos, o caso do Paris Saint-Germain, que também ganha sempre em França. Estes jogadores, a motivação já não é a mesma da motivação se não tivessem sempre a ganhar, como acontece na Juventus também, em Itália, que estão sempre a ganhar. Sim, às vezes é preciso eles terem ali um desafio extra para se estimularem mais ainda, não é? Isso é muito Claro, importante. era nesse sentido. Mas é importante, por exemplo, ter desafios acima sempre um bocadinho das habilidades de cada pessoa, na competição mais ainda. Isto para estar no estado de flow total, nós não podemos ir para uma competição relaxados ou estressados demais. E como é que há esse equilíbrio? É nós podendo ter, é os atletas podendo ter um desafio um bocadinho acima das habilidades deles, não é? Claro, quando Claro. se ganha sempre, também é sinal que se está a ganhar sempre, é que eles também estão a fazer um bom trabalho, estão focados, e isto é um trabalho contínuo, porque é assim, se tu ganhas hoje, e para continuares a ganhar um ano inteiro, tu tens de trabalhar da mesma forma para manteres isso, não é? Eles Claro. continuam a trabalhar sempre vários estímulos para manterem isso. Porque eu tive aqui, posso dizer, o Filipe Santos, que jogou o Hóquei em Patins no Futebol Clube do Porto, e houve uma altura que o Futebol Clube do Porto ganhou 10 anos seguidos o Campeonato Nacional em Hóquei. E o que o Filipe me dizia é que o sétimo e o oitavo já não dava aí grande prazer, e o nono. Dava-lhe prazer o décimo porque era o décimo, porque era histórico. Mas o sétimo, oitavo e nono, porque já estavam fartos de ganhar, já estavam habituados a ganhar, dava era mais prazer ao adversário quando eles perdiam um jogo para o campeonato, por exemplo, que era uma vitória enorme para eles já não era tão motivante estarem a ganhar sempre. Claro, claro. E uma das ferramentas é retirar um não também, que eu não consigo, eu não posso, eu não sou. É uma das ferramentas do Mental Coach também. Sim, não, Eliminar o não. é retirar e acrescentar. É dizer não a umas coisas e dizer sim a outras, não é? E Claro. é quase que dizer não a umas festas e sim eu ir dormir cedo. É dizer não ao estar com os amigos até mais tarde ou beber um copo e dizer o sim, tenho que recuperar, tenho que ter uma vida e tenho que ter uma alimentação. Os nãos têm que ser tirados, mas depende um bocadinho do contexto, não é? Porque às vezes temos que dizer não a certas coisas, sim, e esse não tem que sair. Temos que ser fortes para conseguir dizer não às distrações e às coisas que Claro. prejudicam aos jogadores. Em relação à ambição, que muitas vezes as pessoas olham para aquilo como uma arrogância, que por exemplo já falamos aqui do Zé Mourinho, já falamos do Ronaldo, que muitas vezes olham só por ele serem ambiciosos e querer sempre ser os melhores, que é um sinal de arrogância, perguntava se isso também não é bom numa pessoa de sucesso, ser exigente consigo próprio e ter ambição, porque a ambição aí não quer dizer que seja arrogante. Eu não atribuo essas pessoas arrogantes, atenção, eu não, nem sequer. Não, Eu, eu falava eu porque, faço porque, muito porque filtro, eu muitas vezes faço fala-se muito, isso. exato, eu faço muito filtro disso, porque para umas pessoas, aquelas pessoas que não têm autoconfiança, não são autossuficientes, quando vem uma pessoa a ter consciência total das suas habilidades e a falar em conformidade com isso, atribuem o nome de arrogantes, não é? Claro, Portanto, eu não conoto as pessoas dessa forma. Para mim, eles são pessoas que estão bem resolvidas, que sabem bem aquilo
estão bem no centro das suas capacidades e das suas habilidades. Portanto, falam dessa forma, e ainda bem que o falam, porque atenção que as palavras e tudo aquilo que nós dizemos, o nosso corpo somatiza tudo isso. É muito importante nós termos a capacidade de dizermos e acreditarmos naquilo que nós somos. E às vezes basta mudar isso, às vezes basta isso, quando as pessoas não verbalizam, não têm confiança e nem conseguem mandar cá para fora essa confiança toda, isso é um grande bloqueio na competição, muito grande. E os melhores do mundo, né? Estás a falar comigo no Cristiano e no Mourinho, os melhores do mundo sabem isso, né? Porque, primeiro porque o sentem que trabalham e fazem as coisas em condições. E segundo porque percebem que têm que falar desta forma porque está lá dentro, né? É da forma que eles agem. Eu não chamo isso arrogantes, nem pensar. Eu perguntava à Leirinha se também precisa de um coach, e se uma mental coach se também precisa de outro coach. Claro que precisa. Nós todos, podendo ter mentores, das coisas mais importantes que as pessoas têm que ter, na minha opinião, para ter uma melhoria contínua, é estarmos rodeados de pessoas que nos ajudam nos nossos objetivos, de pessoas que nos dão feedbacks constantes, feedbacks construtivos, pessoas que entendem aquilo que nós queremos fazer nos vão ajudando e partilhando. Isso é das melhores coisas que pode acontecer, é nós termos feedbacks e pessoas que nos acompanham no nosso processo. E eu tenho, claro que eu tenho amigos, tenho pessoas da minha área, tento sempre estar munida de pessoas que me ajudam nos meus objetivos, que me dão feedbacks. Ainda hoje tive alguns feedbacks que adorei, não é? E que fazem falta. E isso faz parte da nossa construção, não é? Sim, eu por acaso há pouco tempo eu vi um documentário, acho que até foi na Netflix, que era do Tony Robbins, que também é mental coach, creio eu. Uhum. Que ele falava que ele não tinha que ser, que ele não era o guru da pessoa, que ele não era que ele não tinha que ser amigo daquela pessoa, que estava lá para ajudar-me, mas não tinha que ser amigo daquela pessoa. Ah, como é que vê isso? Eu não percebi, desculpe. O Tony Robbins, que é um mental coach, acho que creio Sim, dos Estados Unidos, sim, sim, ele, sim, sim. ele, Um dos ele tem um melhores mesmo. documentário, acho que creio na Netflix, onde ele falava, onde ele tinha uma frase que era: Eu não sou o teu guru. E ele perguntaram como é que vê isso. E eu não percebi o contexto dele dizer isso. Ele não é o guru de quem? Das Porque, pessoas com quem ele trabalha, é porque ele isso? falava que, por exemplo, não tinha que criar amizades com os clientes. Não tinha que criar amizades com os clientes? Não necessariamente, não é? Nós, para ajudarmos as pessoas, não precisamos de criar amizades. O que acaba Claro, por acontecer é, no meu caso, vou dar o meu exemplo. No meu caso, o que costuma acontecer é ficam sempre amizades. Também, talvez, por fazer um bocadinho parte da minha característica, eu gosto que as pessoas entrem na minha vida para ficar. Eu gosto, quando eu deixo as pessoas entrar, eu gosto que fiquem, não é? Mas claro. isso mas não precisa de ser assim, e há muitos casos que não é assim. Eu tenho muitas pessoas com quem eu já trabalhei, hoje em dia a amizade não ficou, mas isso não quer dizer que o trabalho foi Não foi bem feito sucedido. exatamente, que não foi bem sucedido, antes pelo contrário, né? Aliás, um dos objetivos, e eu foco nisso, é preparar e tentar ajudar a que as pessoas atinjam os objetivos deles o mais rápido possível, não é? Para Claro, depois ficar, sim, a claro, exato. amizade entre nós e podermos trocar feedbacks e podermos nos ajudar, mas de uma forma até já mais entre partilhas e aqueles feedbacks, olha, isto aqui podias fazer isto. Uma coisa mais relaxada, não é? Mais amizade. Claro. Só que o chegar a esse objetivo e pode sempre revalidar os objetivos. Há sempre a revalidação dos objetivos. Isto é, o jogador até pode chegar à Primeira Liga. O jogador é que a contacta e para você trabalhar com ele. Só que depois de chegar à Primeira Liga, ele pode ter outros objetivos, como ir para o estrangeiro, como ir jogar numa equipa maior. Há sempre a revalidação de objetivos. Claro, claro que sim. Eu tenho atletas de trabalho há anos. Tenho atletas de trabalho há anos porque começaram num objetivo, é assim, imagina, uh,
há certos objetivos, e dependendo das qualidades e das habilidades de cada um, há certos objetivos que vão demorar mais que outros, não é? Há certos objetivos que temos que ir fatiando esses objetivos e essas metas, ok? Entendes? Agora vamos chegar aqui. Claro que há outros, dependendo das habilidades e das competências de cada um, há outros que é muito mais rápido. É assim, é só mudar ali o mindset e que eles têm É só tudo mudar o para chip. chegar lá. Não é? É só mudar ali o chip. Há outros que não, há outros que precisam de mais trabalho, não é? Mais trabalho e de melhorar as habilidades e competências. É tudo muito. Cada caso é um caso, entendes, Hugo? Claro. O talento é importante, mas você já me respondeu há bocadinho isto, porque eu costumo dizer que 90%, que 10% é o talento e 90% é a parte emocional dos atletas, mas você já me falou há bocadinho disto, que 90% era Sim, a parte emocional. sim, na competição 90% é mental, porquê? Porque assim, repara, à semana, nos treinos, não há pressão, não há o medo de. Não se focam no resultado, não há o medo do que os outros vão dizer, o medo de falhar, não há a competição mais ou menos importante, é tudo muito mais descontraído, não é? Na competição, nos jogos, tudo se inverte, é tudo mais mental, porque eles nem têm que estar a pensar o físico e os treinos táticos já o tiveram durante toda a semana. Na Claro, competição, eles têm que chegar para se jogar bem, para se atingir o verdadeiro estado de alta performance, que é o que eu trabalho com os meus atletas, é preciso atingir várias coisas. É preciso que os atletas não criem expectativas, os atletas se mantenham só num objetivo, que é o objetivo de jogar bem, que se foquem naquilo que eles controlam, só naquilo claro. que eles controlam, porque à semana não se, porque na competição não se controla a claque, não se controla o árbitro, não se controla a equipa adversária, tem que se focar só naquilo que eles controlam, tem que conseguir e desenvolver competências para entrar num verdadeiro estado de felicidade e só focarem no desempenho, não é? Só que muitas vezes o que acontece não é nada disso. Muitas vezes o que acontece é que eles começam a preocupar com medo de falhar, com medo de não entrarem, com medo das coisas correrem mal, focam-se tanto nas outras coisas que eles não controlam, não desenvolvem competências para entrarem no flow, porque existem Sim, vários gatilhos e é preciso mesmo conseguir. E esse é que é o verdadeiro estado de sucesso, daquilo que falavas há bocado. É quando sim. nós conseguimos estar a fazer uma coisa e a pensar só nessa coisa. Porque o que acontece às vezes na competição, quando os atletas não têm um treino mental, é eles estão a desempenhar uma coisa e a pensar noutra. Né? E então Sim. aí acabam por estragar tudo. E as mensagens que se dá, que eles se dão, eles próprios a Feedback. cada um, não, O as feedback. mensagens que eles próprios dão a cada um é muito importante, né? Os pensamentos, eliminar ali todos os pensamentos negativos. E, E mas por quando estás a exemplo estudar, também, e por claro, exemplo também na competição, um dos grandes erros que ainda vejo muitos atletas e muitos treinadores a fazer é focar no ganhar. Ai, temos que ganhar, temos que ganhar. Quantas vezes não ouço treinadores e eu assim, ai meu Deus, como é que ele está a dizer isto até para os jornalistas que os atletas estão a ouvir? Eles dizem coisas que estão a criar pressão nos atletas, porque infelizmente ainda há muitos atletas que são bons, mas mentalmente não estão preparados para algumas situações e para ouvir certas coisas. claro. E quando se foca no dia da competição, temos que ganhar, temos que ganhar, temos que ganhar, o que é que vai acontecer? O atleta que não tem as competências mentais bem desenvolvidas, no dia da competição, o que é que ele vai estar a fazer? E ele só se vai focar naquilo que lhe mandaram para a cabeça, para o cérebro ganhar, 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 não interessa como, nem que faças nem nada. Ele só está focado naquilo, não consegue focar-se no Não sou desempenho, naquilo que individual, ele não faz sou eu. bem. Exatamente. E lhe perguntar, mas quando está a estudar e quando tem um atleta naquela equipa, não lhe interessa, por exemplo, o resultado daquela equipa, interessa-lhe o resultado e do seu atleta, do seu jogador, não é? Uma coisa que eu trabalho com os meus atletas, quando é individual, quando não trabalho com a equipa toda, eu foco-me no resultado dele em prol da equipa. Porque ele, se um dos pontos dele não for
focar no que é melhor para a equipa, ele nunca vai conseguir ter um bom jogador. Porque, por exemplo, um jogo de futebol não se ganha sozinho. Não se mete lá um jogador a jogar sozinho e ganhar um jogo. E se um atleta que quer chegar longe, não tiver bem consciência disso e não fizer tudo que está ao alcance dele para conseguir funcionar como uma equipa, muito difícil vai ter sucesso, porque depois o que é que acontece? Nem lhe passam as bolas, tentam minar, né? Fazem-lhe a folha, acabam por fazer a folha. Isso é inevitável, é tão pouco como aos treinadores. Tal e como alguns jogadores conseguem fazer a folha aos treinadores e claques e a comunicação social, os jogadores também conseguem fazer a folha uns aos outros, né? Portanto, é muito importante que os atletas trabalhem para a equipa. Muito importante, muito mesmo, muito, muito, muito. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu, por exemplo, tive aqui o Mister Selecionador Nacional de Hóquei em Patins, foi campeão do mundo em 2019, o Renato Garrido, e falava com ele disto, falava com ele de que muitas vezes, isso aí que estávamos a falar agora, porque ele falava-me que tinha os 10 melhores portugueses, porque se é a seleção, é os 10 melhores da modalidade em Portugal. E nós somos os melhores do mundo na modalidade. Como é que se gera? Uns terem que jogar mais e outros terem que jogar menos, porque existe o ego do próprio atleta, o querer jogar mais, o querer ter mais minutos, porque se está no banco e quer entrar, porque para ele é melhor que o outro, porque está ali é os melhores. E no clube joga sempre para estar ali. Aí, sabes que quando eu trabalho com treinadores, e nós temos uma turmas e várias turmas que vamos fechando sempre só com treinadores, uma das coisas que nós trabalhamos é precisamente o treinador conseguir ajudar o atleta nesse ego. Por exemplo, tendo uma boa capacidade de explicar, nem precisa ser no dia do jogo, né? Isso é um trabalho que se vai vindo a fazer ao longo de toda uma época e desde o início da época, ponto final. Para ter o melhor de cada um atleta, é preciso mesmo ter apanhar o atleta e perceber logo desde o início, para os resultados começarem a ser desde o início os melhores. O que acontece é o seguinte: os treinadores têm que ter a capacidade de dar feedbacks constantes, construtivos, para que os atletas percebam porque é que uns estão a entrar e outros não estão, porque é que também é importante estarem ali preparados para entrar quando faz falta, e o que é que eles podem melhorar para começarem a ser opção, não é? Só que muitas vezes, quando não há esse feedback por parte dos treinadores, e infelizmente às vezes não há. Infelizmente ainda há muitos treinadores que não dão os feedbacks construtivos e que não explicam bem, que não se dão ao trabalho de conhecer o atleta para além dos jogos, fora dos jogos, para perceber pontualmente, umas vezes a um, outras vezes a outro, conseguir explicar, olha, preciso melhorar mais isto, ser mais específico e de uma forma também construtiva e motivadora, não é? Isso vai fazer com o quê? Com que os atletas que estão no banco percebam, aceitem melhor tudo o que está a acontecer e queiram provar ainda mais e se dediquem mais a trabalhar, né? E aí o papel do treinador é muito importante. Muito importante. Está aqui um seguidor nosso a fazer-nos uma questão. E ele primeiro ele disse boa noite, Hugo e Heleninha, uma grande noite e certamente. E depois perguntava-nos, o David Floriano Barbosa, que é mesmo seguidor, perguntava-nos, eu gostaria de perguntar à Heleninha, para, a partir de que idade é que os atletas aí devem e precisam ir de mental coach, e se realmente precisam. Eu acho que já já falamos sobre isso, né? Já respondemos a isso, acho que ele já deve ter ouvido. Sim, claro que precisam, e quanto mais cedo. E depois é assim, há um tipo de método de coaching que se fazemos nos jovens adultos, nos jovens e nos adultos, que é um bocadinho diferente daquilo que fazemos nos mais jovens. Por exemplo, eu tenho atletas de 9 anos em que o que eu faço com eles é muito diferente daqueles que eu faço com os mais jovens, né? Só que é um trabalho de preparação muito bom, onde eles conseguem ver resultados. E tem que se ter ali também uma certa descontração ao passar o método, não é? Temos que perceber mais eles a nós do que nós a eles. E como é que se gerem os momentos de desistência, por exemplo? Porque na fase do processo deve haver momentos em que se quer desistir, porque acontecem em várias situações. E como é que se gera isso?
Olha, há uns que desistem mesmo, sabes? Que não têm capacidade e desistem mesmo. E há outros que. E toda a gente passa. Eu acho que todos os atletas, eu não me lembro, não conheço nenhum que não tenha uma vez ou outra, uns mais, outros menos, mas eu acho que todos já pensaram em algum momento em desistir. Mas isso é mesmo naqueles momentos em que eles estão mais revoltados e rapidamente aqueles que são mesmo fortes e que amam de paixão, isso passa-lhes. Depois há outros que acabam por desistir também porque até percebem que o que acontece muitas vezes? Há pais que metem os filhos em certos desportos e, Sim, isso é verdade. e não estão adaptados a cada perfil, não é? É muito importante também ver. E eles próprios, como também não se conhecem bem, nem nunca fizeram essa avaliação, o que é que acaba por acontecer? Mais tarde a coisa não combina certo, porque o perfil dele até era fazer o tipo de desporto, e isso sim é que os leva a desistir. Agora, quando eles gostam mesmo, às vezes não desistem. Se tiverem ali um bom suporte e se começarem a perceber o que é preciso ter à volta deles para se alimentarem, às vezes não desistem. Têm dias, sabes? Têm dias menos Sim, bons, mas isso faz parte, porque nós, o ser humano, nós somos pessoas instáveis, não é? Nós, é ora, verdade. dependendo de vários fatores, umas vezes porque comemos mal, outras vezes porque comemos mal, outras vezes porque nós somos instáveis e então temos que aprender a lidar com isso e arranjar estratégias mentais para conseguir Para lidar encarar com a os dias em que instabilidade. estamos mais instáveis, não é? Sim, isso sem dúvida. Eu ia lhe falar até em relação a isso. Eu tive casos meus em que treinei, treinei miúdos de formação e treinei crianças, em que os pais é que os obrigavam a ir aos treinos, porque eles não queriam ir praticar. Eles eram obrigados a ir pelos pais a irem. Exatamente. E acontece muito isso, não é? Ainda acontece isso. Mas esses também que são obrigados não são aqueles que vão para a frente na competição, não é? São aqueles que ficam pelo Claro. caminho. E que relevância é que é dada às competências sociais, ao meio social e que é envolvente naquele atleta, naquele treinador e que está a trabalhar aí consigo? Para mim é tudo. Para mim é dos pontos mais importantes que eu tento modificar, alterar, tentar chamar. Por isso é que eu também tenho uma academia de pais, que é para tentar que todos falemos a mesma língua, em que os atletas, em que os pais também percebam, quando são mais jovens, percebam de que forma é que podem ajudar, o que é que não devem mesmo nunca fazer, porque há muitos pais que também são aqueles pais que criticam os jogadores, porque os filhos não são convocados. É preciso mudar ali muita mentalidade, porque quem é que tem peso nos jovens? São os pais, não é? Os pais é que passam Claro. maioritariamente do tempo com eles. E é preciso fazer ali um grande alinhamento e às vezes o que acontece é que ficam os pais a tratarem da sua forma de ser e os filhos vão à vida deles, vão ao seu desporto e ficamos ali a ajustar o É mindset dos pais. geracional. É geracional. É verdade, é verdade. Tem o meio ambiente de cada um é das coisas mais importantes que nós, não só atletas, mas que nós todos devemos ter e nos Sem dúvida. munirmos de pessoas que nos ajudem, pessoas que nos motivem, porque, olha, há estudos que provados que pessoas bem dispostas, pessoas otimistas, pessoas que amigos alegres elevam até 25% o nosso estado anímico. Então, imagina se nós pudermos estar reforçados de pessoas que alimentem o nosso objetivo de uma forma mais motivadora, vamos estar sempre numa melhor performance diária, não é? Isso tem um Sem peso dúvida. fantástico mesmo. Qual é que é a diferença entre um conselho e uma orientação? Olha, eu vou-te dizer que muitas vezes fico tentada a dar conselhos, principalmente nas primeiras vezes quando eu começo a trabalhar com atletas, é porque algumas coisas nós vemos logo de caras, não é? Como que, não, mas tem que fazer isso. Claro, Mas eu tento evitar isso ao máximo, porque claro. o que para mim é uma coisa fácil, se ele chegou até mim e se não está a conseguir, é porque para ele não está a ser fácil, não é? E ele tem que começar a perceber dentro dele quais são os caminhos, o que é certo. Claro que depois, mais tarde, e a posteriori, nas mentorias mais específicas, eu faço isso e claro que faço isso. Mas eu tento evitar, principalmente no início do processo, de dar conselhos. Deixo sempre
que seja a própria pessoa a se aconselhar e a perceber, mandar cá para fora e perceber com perguntas, que é a base, é o foco do nosso processo, com perguntas, o que é que ele próprio pode fazer ou ela própria pode fazer para melhorar, não é? E lhe perguntar qual é que é a razão para o ser humano ser mais formatado e para a desgraça do que para a vitória, do que para sorrir. O que eu vejo muito, e não sei se é uma ideia minha, mas eu vejo muito formatação e para a desgraça. É mais fácil pensarmos em que vamos cair aí na desgraça. Porque dá trabalho, ou outra parte dá mais trabalho, percebes? É mais fácil Claro. para a desgraça, porque trabalhar duro e trabalhar com persistência dá muito trabalho, não é? Então é mais fácil, pronto, é muito difícil, como tu dizias no início, é vídeo porque não me ajudam. Essa é mais fácil, porque trabalhar duro é muito difícil. Levantarem-se de Verdade. madrugada muitas vezes, fazerem treinos à chuva, isso não é para qualquer um. Aliás, eu costumo dizer que nós estamos numa fase, agora com tudo isto que está a acontecer, que no futuro vai ser oportunidade para muitos, aqueles que se mantiverem, porque há muitos que vão desistir, porque com estas pausas, algumas competições estão paradas, com estas pausas os atletas perdem Até te hábitos vou e perguntar sobre ritmos, isso a né? seguir. Diz? Eu estava a dizer que até te vou perguntar sobre isso a seguir, porque sei que trabalhas aí com jovens e com crianças e que desde março e que não têm conseguido de competição e não estão a competir as crianças e os jovens até este momento e está quase a fazer um ano. Como é que tu tens gerido isso nas tuas consultas? Se isso aí e tem influenciado alguma coisa, até pelas crenças e pelos objetivos deles, porque não bem e quando é que vão poder ir voltar a competir outra vez? Sabes que esta segunda fase está a ser mais complicada, esta segunda paragem está a ser mais complicada porque, e até te vou dizer, alguns atletas desistiram da modalidade, mas por Claro. acaso os que desistiram não teve muito a ver com a paragem, teve mais a ver com a pausa que fizeram para perceber e ganhar coragem e dizerem até, bem, não é isto Basta. mesmo que eu quero, não é? Isso não teve até muito a ver com a modalidade. Agora está a ser mais difícil porque chega-se a alturas já é mais difícil de reinventar e eles ficam mais saturados, mas continuamos a trabalhar e continuamos focados e tenho atletas que estão a dar o máximo e a se esforçar, mesmo os ginásios estando fechados e eles não Não, tendo mas eu falava às como. crianças que não jogam futebol, que não há campeonato de futebol é desde março do ano passado, Está até a ser, este momento. está a ser muito complicado, para eles está a ser muito complicado, até porque nem podem muito brincar na rua uns com os outros, está a ser muito complicado e o que vai acontecer vai ser que muitos desportos vão perder adeptos, essa é a realidade. Sem dúvida. E eu te Vão perguntar, em perder. relação ao foco e concentração, qual é que é a maior diferença em relação ao foco e a concentração? Porque uma pessoa até pode estar focada, mas se não estiver concentrada, é, é difícil. Olha, vou dar o exemplo do foco. O foco é, imagina, tu queres ir do sítio onde tu estás até, por exemplo, estás em casa, queres ir até uma ou outra casa que perto da tua casa e tu vais tão focado, consegues ter aquele poder tão de foco que apareça o que aparecer na tua frente, tu nem, não vais ver mais nada, só vais ter aquele foco, Isso, nada te vai mover. isso E a acontece-me várias vezes. concentração, diz Isso acontece-me várias vezes. do Até quê? esqueço. Isso acontece-me várias vezes a mim. Estar a caminhar e nem dar conta daquele espaço. Pronto, isso é que é o foco daquilo, na direção daquilo que nós vamos. E a concentração também é, por exemplo, imagina quando tu estás a ir dessa casa até à outra, mas entretanto também vem um amigo que te diz, então, Hugo, então, olha, queres ir para conversar contigo, queres ir ver um café? E tu até te deixas desconcentrar e vais, entendes? Foco é saberes bem onde é que tu tens que ir, eliminares tudo, e a concentração é conseguires eliminar qualquer distração do caminho, entendes? Claro. Sim, sim. Estás completamente concentrado em que é só aquilo que tu queres e consegues eliminar qualquer distração. E como é que tu vês algumas críticas que os psicólogos fizeram ou ainda fazem aos coaches?
Porque no início havia muita crítica do psicólogo em relação ao coach. Olha, eu sinceramente não vou entrar muito por aí, porque olha, eu não me dou muito a isso, eu não me dou muito a comentários, eu não alimento nem Claro, sequer, porque assim, o trabalho de um, na minha opinião, pelo que eu vejo, pelo que eu já percebi, é muito diferente. É mesmo muito diferente. O coach tenta mesmo tentar perceber o que é agora e arranjar uma solução também dentro daquilo que percebe, né? Eu estudo muito, eu tenho uma carreira de desporto, eu não estou aqui a falar do que eu não sei, pelo contrário. exato, exato, exato. Eu, claro que depois também pode haver outras pessoas que estejam a desempenhar funções que não estejam habilitadas para, não é? Tal e qual como também há muitos psicólogos que. E eu já tenho situações de coisas que eu já percebi e já tive factos à frente em que as pessoas saíam de lá piores que aquilo que entravam porque não têm aquela destreza para conseguir, ou por falta de experiência, ou por ser início de carreira ainda, não sei. Portanto, é um tema que nem sequer Sim, põe sim. em cima da mesa, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uns são reconhecidos, outros não são reconhecidos pela medicina, não é? Mas eu Portanto, acho que cada vez mais devia ser. há Mas, aqui uma coisa que eu nem sequer não vou entrar por aí, não comento. Eu faço o meu trabalho, eu sei que faço claro. bem, eu sei que há certas situações que têm que ser mandadas para os médicos, não é? Para as pessoas habilitadas, e isso eu faço. Portanto, eu acho que desempenho dentro daquilo que eu percebi, daquilo que eu estudei e daquilo que eu trago de trás como bagagem e tento sempre fazer o melhor. Quando percebo que também não sei, encaminho para quem de direito, não é? Claro. Ia-te perguntar, porque tu trabalhas muito à volta de resultados. É, sempre. Muito, os E, resultados é que mostram os resultados, é o fruto das ações que as pessoas têm diárias, não é? Porque se não houver resultados é porque as pessoas não estão a agir, não é? E para ser um atleta de competição tem que estar sempre em movimento, tem que estar sempre a agir, tem que estar sempre a alimentar e a ter desafios novos. e como é que vês na sociedade? Porque eu acho que na sociedade, os atletas, os treinadores, muitas vezes há muita dificuldade em ter autoconfiança. Desculpa, não percebi. Muitas vezes há muita dificuldade em ter autoconfiança. Sim, há dificuldade porque por isso mesmo, né? Porque muitas vezes por formatações que já trouxeram da infância, né? Por crenças e por os fazerem desacreditar das habilidades deles. Muitas vezes atletas conhecem-se pouco e acreditam mais no que os outros dizem sobre eles e também faz com que não tenham confiança. E muitos deles também porque não se conhecem, não sabem gerir as emoções e isso faz com que não sejam pessoas confiantes, né? Deixem-se levar pela emoção. Ora, hoje se a emoção é negativa, vão por uma emoção negativa, hoje se é positiva, vão por positiva, e é preciso, um atleta não pode chegar ao ponto de ficar à sorte de acordar bem no dia da competição. Um atleta tem que desenvolver competências mentais para saber acordar bem no dia da competição, porque oscilações todos temos, né? Só que temos é Claro, que claro. encontrar ferramentas e estratégias para lidar com elas. E isso é agir todos os dias. Isso é uma rotina diária que também não é com o fruto, não é começo a fazer isto hoje e amanhã já sou uma pessoa confiante. Não. Isto é tudo um processo. Nós somos aquilo que vimos a fazer, os resultados que temos hoje é fruto daquilo que temos vindo a fazer há anos e meses, não é? É fruto e da nossa história toda? Achas que a pessoa que somos, por exemplo, até é fruto e de tudo o que fizemos até hoje? Ou Claro. também pode estar condicionado aí pela nossa sociedade? E não só a nossa personalidade, o nosso ego, mas também a nossa sociedade. E eu não aponto para isso. Nós somos sempre responsáveis por aquilo que nos acontece. Nós somos responsáveis por o que nos acontece, porque a sociedade é igual para todos. Porque é que uns conseguem e outros não? Claro, é verdade. Não é? Claro que uns têm mais oportunidade, não é só oportunidades, nós também temos que construir as nossas oportunidades. Uns talvez tenham mais facilidades, porque têm umas coisas mais perfeccionadas,
Ok, então temos é que perceber, nós vamos ter que andar mais a pena, vamos ter que fazer mais, né? Temos que aceitar a realidade que temos que fazer mais. Não Temos de saber podemos e culpar, conviver com ela. não podemos culpar, porque se vão chegar lá, vou-te dar, por exemplo, olha o exemplo do Cristiano Ronaldo. Não foi E, fácil. e tem outros muito, outros atletas com que eu já trabalhei, de alta competição, que estão lá em cima e que têm histórias, meu Deus, Pois eu surreais acredito. mesmo, surreais. E esses não chegaram lá acima, não viveram na mesma sociedade que nós vivemos, tiveram Sem que. dúvida. E eu costumo até dizer que se há pais que nos vão ouvir ou que nos estão a ouvir, quantas mais dificuldades os atletas tiverem, os jovens atletas tiverem, quanto menos facilitismos os atletas tiverem, mais longe eles vão, mais longe eles chegam, se quiserem chegar. Porque são eles que têm que desenvolver as competências. Um atleta nunca vai ser um bom atleta. Eu vou repetir isto. Um atleta nunca vai ser um bom atleta enquanto tiver pessoas que passam por ele. É verdade. Enquanto tiver pessoas que lhes proporcionem as coisas, que lhe preparem o saquinho, que ai, o meu filho não vai tomar banho no balneário porque não sei o quê, ai, o meu filho só pode jogar se esta chuteira. Ou, aliás, normalmente é o contrário, mãe, preciso de uma chuteira SPTO porque senão não dá aquele rendimento, né? Não, desenganem-se disso. O Eles Ronaldo é não que tinha têm que isso. batalhar pelas coisas, não é? Não ouvi o que disseste. O Ronaldo não tinha isso, por exemplo, e que como falou há bocadinho, o Ronaldo era pobre na Madeira, não tinha grandes condições. Só para dar Claro, o exemplo. e muitos, vocês forem ver a história dos grandes atletas de topo, de variadíssimas O modalidades, Eusébio andava descalço, por exemplo, também um grande jogador. entendes? E é por aí, as pessoas precisam, os atletas precisam de fazer por eles. Os pais não têm que fazer nada. Aliás, os pais nem deviam, isto falo da minha experiência já, com muitos pais que eu trabalho, com atletas e como mãe também fui, os pais não deviam falar nada sobre a competição, a não ser que os filhos pedissem ajuda, Sim, fossem eles mesmo a pedir ajuda e que os filhos fossem pedir opinião. Quando sem assim não dúvida. é, deixem para o treinador, deixem para os técnicos, não se metam muito nisso, porque com o melhor das intenções, eu sei que os pais se metem, mas na maioria dos casos só estragam. Porque há Sem pais dúvida. que depois começam a querer mais e a cobrar mais, e quando um atleta deixa de se sentir bem e realizado e feliz naquilo que está a fazer, quando começa -se a sentir mais cobrado do que prazer no que está a fazer, mais tarde ou mais cedo eles acabam por desistir e não estão a dar o máximo deles na competição. Os pais são pais, é para dar educação, é para ser amigos e para ajudarem, mas quando e temos que percebam, que estejam por dentro, ou então Claro. quando os atletas pedem ajuda, deixem-nos que sejam atletas, porque quando é tudo muito facilitado, eles até já ficam assim, oh, nem tenho que fazer nada, oh, isto vem-me aqui a ir às mãos, está tudo feito. Não pode ser. Não estamos a alimentar os bons atletas assim, não estamos. Eu E eu deixo te aqui perguntar, este achas apelo que. ao pai. E não ouvi, desculpa. Não tem mal. Eu estava a dizer que deixo aqui mesmo este apelo aos pais, ok? Deixem os atletas lutarem por eles e serem eles a batalhar. E ajudem quando eles pedirem. Se eles não pedirem nada, eles que se desenrasquem, porque eu sei que vão chegar lá acima. Aliás, sabes que uma pergunta que eu faço sempre é sobre o futebol de rua. Porque em miúdo jogava a bola na rua e que hoje, coitadinho, o meu filho não pode jogar a bola para a rua. Os grandes campeões saíram aí das ruas, saíram do futebol de rua. Era ali que jogavam e na terra, a comer terra muitas das vezes. Eu ainda andei a subir árvores, a fazer essas coisas todas. E hoje em dia os miúdos, eu por exemplo, ainda no outro dia falei com amigos meus que tínhamos aqui um parque aqui na minha terra e hoje em dia até dá pena, porque chegamos lá e ninguém lá está a jogar, nem nada. E nem estão a desenvolver competências importantíssimas, que é da criatividade, da adaptação a qualquer meio ambiente, a qualquer terreno, porque muitas vezes hoje em dia até se joga em terrenos que não estão os melhores, e antigamente nem essas condições não havia esse facilitismo e fizeram-se Nada. grandes campeões, não é? Sim. Portanto, quando se De quer todas as facilitar modalidades, de tudo, todas. eu costumo dizer sempre, quanto mais dificuldades
os atletas sentirem, os jovens atletas sentirem, e mesmo os adultos. Quanto mais dificuldades eles têm, muitas vezes é o clique que lhes falta para eles começarem a querer batalhar eles próprios pelas coisas e ir lá. E é isso que muitas vezes também desperta aquele coração de campeão, aquele coração de leão que é preciso, aquela que eu digo que é a mais importante de todas. E muitas vezes esse coração não é desperto quando há muitas coisas e muita gente a fazer por eles. Quando tudo é facilitado, não nos deixam desenvolver competências de ser guerreiros, batalhadores, de ir à luta, entende? E perde-se muito talento, se calhar, por causa disso também. É verdade, é verdade. Porque depois nós vivemos numa geração de muito conforto. Hoje em dia, o de hoje em dia, o desporto está a lutar contra muitas distrações. É telemóvel, é Netflix, é redes sociais, é filmes, que antigamente não havia tanta coisa, tanta informação, e que isso gera uma dopamina, que os seres humanos gostam, né? aquela dopamina do bem-estar. Há tanta coisa a gerar dopamina que se o desporto também não for uma coisa boa, uma coisa prazerosa, se os treinadores não se conectarem verdadeiramente com cada perfil de cada atleta, isso vai fazer com que muitos atletas fiquem pelo caminho, como tu dizias, não é? Claro. Mas sabes que aquela sensação de ser mais difícil conquistar as coisas, a sensação no final, as pessoas gostam. E dá mais prazer. Exatamente, e isso é um dos pontos que é importante para deixar os atletas entrar no flow e se manterem por mais tempo na modalidade, é eles também sentirem a recompensa do esforço deles. Sabes que eu digo isto porque já que tive alguns e diziam-me exatamente isso e que você disse, pessoas que já ganharam muita coisa diziam-me isso, que as dificuldades foram elas que lhe fizeram chegar ao sucesso, foram as dificuldades que foram tendo. Claro, claro que sim, mas isso é factual mesmo. E lhe perguntar, acredita que o desporto é um bom exemplo ali para a vida? Porque, até por exemplo, até lhe vou dar um caso, um jogo de futebol. Em todos os momentos tem o estamos a ganhar, que pode ser a felicidade, a tristeza de estar a perder. Acho que em todos os momentos e todos os sentidos e do ser humano conseguem estar ali expostos e apenas em 90 minutos. Eu não, peço-me desculpa, cortou aqui o ouvido, eu não percebi. Estava a falar que em 90 minutos apenas de um jogo, por exemplo, conseguem estar todos os sentimentos que o ser humano tem ali expostos. E consegue dar rebote, e consegue dar tristeza, e consegue dar alegria, e consegue dar euforia. E lhe perguntar, e isso o desporto também, porque e mesmo no atletismo, no hóquei, há esses momentos, mesmo numa corrida, porque há rebote, por exemplo, no atletismo, de estarmos atrás, só que depois e pode haver euforia de passarmos à frente. E eu acho que em todas as provas, em todos os momentos, o desporto é um bom exemplo disso e para aquilo que é a nossa vida, para aquilo que é a nossa vida comum. É um bocadinho a realidade do dia a dia da vida que se vê cá fora, não é? Temos Sim, estas sim. oscilações. O que eu trabalho com os atletas é que eles aprendam a tirar o melhor de todos esses estados, não é? E o que faz a diferença de um atleta de sucesso e de um atleta de insucesso? E pegando isso, serve depois também para a vida, uma pessoa que leva toda essa bagagem do desporto para a vida. É aprender a estar o menos tempo possível nesses estados, pelo menos naqueles que são maus, né? E poder tirar também a melhor mensagem desses estados maus, porque também se aprende, né? Eu costumo dizer que os atletas aprendem mais na derrota do que na vitória, porque Sem na dúvida. derrota paramos mais tempo para pensar, dói mais, começamos a pensar e a fazer o filme para trás, o que é que fizemos de mal, o que é que fazemos ali um estudo. Na vitória, muitas vezes, Sim. ganha-se ali no último segundo ou no último minuto, nem se percebe muito bem como, vai-se logo festejar e está tudo bem, né? E na derrota também serve para muitas coisas boas, para nós estudarmos e aprendermos mais. E porque dói, não é? Quando dói, a gente parece que aprende à custa da dor. Claro que todos esses estados, levando para a vida, para mim, fazem seres humanos brilhantes. É fora de desporto, mesmo quando mais tarde eles desistem, levam ali uma filosofia de vida, de gestão de emoções, porque passam isso tudo que tu disseste.
Estão mais bem preparados do que o ser humano comum. Claro que sim, claro que sim. Não é? E lhe perguntar, só que muitas vezes também há aquela dificuldade de pedir ajuda para encontrar soluções. As pessoas muitas vezes têm medo de pedir ajuda e não é mau. Não, pedir ajuda é um ato de coragem, na minha opinião, não é? Só que nem toda a gente tem, porque também fomos limitados em crianças que não podíamos mostrar fraquezas, os homens não podiam chorar porque é feio um menino chorar. Muitas vezes isso vem dos pais, né? Os pais, ai, não se pode dizer nada, ai, não digas nada a ninguém. Quando Claro. nós começamos a ser carregados com esse tipo de informação de não se pode dizer, não se pode fazer, ai, o que é que os outros vão pensar? Quando começamos a ser muito condicionados por esses pensamentos e essas crenças, que são aqueles valores que nos dão as pessoas mais importantes da nossa vida, mais tarde tornam-se adultos e crianças que têm dificuldade em pedir ajuda, não é? E isso é muito mau porque quando muitas vezes pedir ajuda é o suficiente para se munirem de pessoas que os podem ajudar a selecionar os seus problemas naquele momento, não é? E a mudar o estado atual anímico. Isso é um ato de Acredito sempre. coragem. Claro, claro, força, desculpe. Não, eu estava a dizer que isso é um ato de coragem que, como tu disseste, muitas pessoas têm dificuldade, mas isso aí, mais uma vez, eu volto a dizer que é culpa nossa, culpa dos pais, daquilo que nós formatamos para a cabeça dos nossos filhos. É muito importante o diálogo, é muito importante que nós façamos mandar por fora à vontade as emoções e que aprendam a pedir ajuda, que até os melhores pedem ajuda. Pedir ajuda é um ato de sucesso. Só que isto também acontece a quem passou pela geração anterior. Também acontece isso de ter dificuldades em pedir ajuda a essas pessoas que passaram pela geração anterior e não só a desta. Porque há muitas pessoas da geração mais velha que também têm dificuldade em pedir ajuda e em dizer que precisa de encontrar soluções. Principalmente essa. Isto já vem do passado, né? Isto vem de toda uma história de vida. Isto vem vem dos nossos antepassados, vem dos nossos avós, vem dos nossos pais, isso eu não me referia aos jovens atuais, eu refiro-me a Ok. todos nós, né? Isso já vem, é filosofia muitas vezes até de famílias, de gerações e gerações e gerações, né? Claro. Achas que é mais fácil, por exemplo, ajudar e quem está mal, ou, por exemplo, até te vou dar um exemplo, de subida da terceira divisão até à primeira, do que ajudar aí quem está no top? Olha, vou-te falar por experiência própria. Eu trabalho com atletas de divisões, de primeiras divisões, quer cá nacional, quer lá fora. E gosto muito de trabalhar com as pessoas, e eles sabem disso, mas também eles sabem, aqueles que trabalham comigo sabem, que eu digo muitas vezes que eles são mais difíceis de gerir do que esses que tu disseste, que vêm às vezes da distrital e vêm da regional e querem ir para a segunda e vêm da segunda e para a primeira, são mais difíceis, porque às vezes eles querem só aquelas soluções mágicas, só aquelas sessões no dia antes da competição e esquecem de fazer todo um trabalho que é preciso fazer de raiz, Sim. diário, né? Que seja, porque quer se esteja lá em cima, quer se esteja cá em baixo, esse trabalho tem que ser diário e constante na área do treino mental, é quase como ao físico. Tu se deixas de treinar físico, tu perdes competências, né? Perdes qualidade física, perdes resistência, perdes massa muscular, e o nosso cérebro também é um músculo, né? Que tem que ser ali trabalhado, estimulado todos os dias. E esses atletas, às vezes, que já estão em cima, baldam-se um bocadinho ao trabalho. Pois, Também, pronto, porque, também já vão desenvolvendo outras competências, já vão aprendendo melhor e às vezes baldam-se mais. Eu acho que são mais aplicados aqueles que vêm de baixo. pois, porque deve ser mais difícil, por exemplo, um atleta que joga num Braga, num Vitória de Guimarães, num Porto, que já está habituado, que já tem outros andamentos do que, por exemplo, um atleta que ainda não tenha isso e queira ter isso. E deve ser mais. Claro, Esse atleta aí deve querer mais do que aquele atleta. exatamente. Porque o outro já lá está e facilita e pronto, e também já aprendeu e já desenvolveu muitas competências, né? Já tem muitas bases.
E muitos deles também já são autossuficientes, já conseguem fazer muitas coisas sozinhos e trabalhar sozinhos e se manterem lá, não é? Claro que, e apelam só a estes recursos assim mais em dias antes do jogo. Claro. E sente-se, por exemplo, a vitória do teu atleta e como tua? Sinto. Sinto. Sinto porque, como eu te dizia, eu ligo um bocadinho às pessoas nesse sentido e, ao contrário do que devia ser às tantas, eu ligo-me e vivo muitas emoções deles e quando eles têm vitórias e quando ganham e quando até têm só pequenas conquistas diárias dos trabalhos deles, eu sinto muito e sinto muito orgulho e também é um bocadinho reflexo de que o meu trabalho também está a ajudar nesse sentido, né? E sinto quase que aquela sensação de, Leninha, missão cumprida, continuar a trabalhar, que estamos no bom caminho, né? Sinto isso, claro, sinto. E achas que muitas vezes também é preciso sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto? É sempre, é sempre. Eu costumo dizer que a nossa bolha de conforto, estar na nossa área de conforto, não nos faz evoluir. Nós temos que estar sempre a desafiar, sempre a ter pequenos objetivos. Como eu te dizia, nós temos que ir alimentando as nossas habilidades e os desafios. As nossas habilidades têm que estar aqui, os desafios sempre constantes aqui um bocadinho e ir Sim. aumentando assim de uma forma gradual. E isso sim é sair do piloto automático, é sair daquela bolha de estar no conforto, né? Porque em conforto não há evolução. Quando estamos em conforto não evoluímos. E acredito que também é importante a gente saber se dar com grupos de influência e com grupos e que nos possam ajudar a ganhar créditos, por exemplo, naquele objetivo que nós queremos Eu atingir. costumo dizer que, eu costumo dizer que há alturas da vida em que nós temos que deixar algumas coisas de lado, ou até para trás. Há alturas na vida quando nós começamos a olhar para o lado. Eu costumo dizer, quando estás num sítio e começas a olhar para a tua mesa, porque estás sentado, mesa, aqui estou a falar num exemplo, chegas ao café e o teu grupo de amigos, tu és aquele que mais acrescenta, tu és aquele que mais ensina e que não estás a aprender nada, então tens que mudar de grupo. Claro. Não quer dizer que abandones aquele grupo, mas tens que acrescentar um grupo à tua vida que também te ensina. Eu costumo dizer que nós na vida devemos estar na posição, uma certa parte do dia na posição de professor e outra na cadeira de professor e outra na cadeira de aluno. Pois Sim. estamos a evoluir. E quando o nosso grupo de influência, aquelas pessoas que nos orientam, que nos envolvem, que estão sempre connosco, estagnam, não quer dizer que nós a vamos deixar para trás. Muitas vezes estes grupos de influência fazem parte da nossa família. Então o que é que Mas nós também temos que nós aí fazer também podemos influenciá-las. Também podemos influenciá-las a mudarem. com os Também nossos podemos resultados? ajudar isso. Com os nossos resultados. Sim. Porque muitas vezes nós estamos, quantas vezes tu já viste pessoas que vês que precisam de mudar qualquer coisa e nós estamos, tens que mudar, e as pessoas não acabam por mudar. Então, quando nós mostramos resultados, somos mais persuasivos. Mas isto eu estava a responder à tua pergunta do meio de influência. Sim, Nós sim, temos sim. sempre que tentar andar com alguém e estar perto de alguém que nos ajude a crescer. Não quer dizer que vamos deixar os outros completamente de lado ou que vamos abandonar, mas há alturas da vida em que temos de avançar e acrescentar outras pessoas e outro grupo também à nossa vida. Sem Porque o dúvida. grupo de E, influência faz muito. Sim, e a te perguntar, achas que é importante determinar as prioridades? Isto é, claro. hoje, hoje um objetivo, amanhã outro, anda sempre a tentar objetivos novos, Isso determinar, depende de determinar cada as um. prioridades. Dentro dos objetivos, há metazinhas, ou dentro de uma meta, há objetivos que temos que ir construindo, não é? Isso depende de cada um. Por exemplo, num atleta, quais são, por exemplo, qual é a forma que nós medimos a evolução dele? Nós temos gráficos e temos planos preparados, né, para isso, em que vamos percebendo em escala como é que está a ser a evolução do atleta. E essa evolução é feita sempre com todos os dias ou todas as semanas acréscimos de desafios novos.
porque senão, se isso não acontecer, e se não medirmos isso de uma forma muito bem medida, os atletas mantêm-se só, né? Quase Claro. como manter a forma física, mas esse não é o objetivo do atleta. O atleta tem que ir melhorando 1% cada dia no mínimo, para no final do ano ter 300 e tal por cento de melhoria. Mas quando se trata de alta competição, nós queremos sempre mudar este 1%, né? Por isso é que, conforme cada atleta e cada objetivo e cada capacidade física e mental de cada um, nós vamos aumentando mais ou menos estes desafios, mas os desafios têm que estar sempre lá, não é? Eu vou-te fazer uma pergunta segundo uma frase que eu li sua. E começa qualquer coisa e com a certeza é que vais falhar. Eu achei esta frase espetacular porque o 50% está garantido, que eu não sei se era esse o seu objetivo nesta frase, que era o 50% está garantido, o não, o erro está garantido. Então e tenta a outra parte e tenta acertar. Foi isso que eu interpretei nesta frase, não sei se estou correto. Nessa frase, eu não sei se tu leste depois o texto que está por baixo, é assim, também pode ser vista da forma como tu disseste, mas tem a ver com aquilo que eu já te falei há pouco, nas oscilações. Nós somos, por natureza, pessoas instáveis, não é? Nós somos pessoas instáveis. Se tu fizeres assim um apanhado, tu não acordaste todos os dias da mesma forma, animicamente. Se fores olhar para trás esta semana, tu acordaste diferente todos os dias, Sim. não é? E então, as oscilações, nos jovens atletas principalmente, nas crianças e mesmo em alguns adultos que ainda não se conhecem bem e não sabem gerir bem as emoções, porque maioritariamente na competição os atletas falham por não saber gerir bem as suas emoções. Então, Sem dúvida. quando eu digo isso, começar qualquer coisa com certeza que vamos falhar, é que se nós deixamos a sorte ao acaso, se nós não nos preparamos, nós vamos falhar por causa destas oscilações, por não nos conhecermos, por não sabermos gerir os nossos pensamentos negativos, o medo do insucesso e de falhar. Como somos tão instáveis, nós temos que partir deste princípio. Isto, se nós não desenvolvemos todas as capacidades físicas, mentais e táticas para atingirmos o objetivo, nós vamos falhar, porque somos tão instáveis, podemos nesse dia que é preciso atingir o objetivo, acordar mal, ou acordar mal disposto, ou dormir mal, e não desenvolvemos técnicas mentais para conseguirmos rapidamente alterar isso. Imagina que tu calhas a acordar mal num dia em que tu tens uma prova muito importante, num dia que tu tens um jogo que é importante ganhar aquele jogo, sendo eu que costumo defender que todas as competições são importantes. Vamos falhar por causa dessa instabilidade que faz parte da nossa natureza, não é? Sem dúvida. Faz sentido? Sim, Daí a isso é minha como... frase, temos que começar qualquer coisa com essa certeza, porque a iminência disso acontecer é muito grande se nós não nos conhecermos e não aprendermos a lidar e a preparar-nos para lidar com isso em dias muito importantes. E isso é um trabalho diário, não é? Eu costumo dizer, todos os dias também são importantes. Isso é como, por exemplo, um aluno que está na universidade, e não falando no desporto, mas falando até na nossa vida social, um aluno que está na universidade e que vai fazer um exame, também é a mesma coisa, porque isso é uma questão dos nervos também e da ansiedade que se tem e é decorrente ao evento que vamos ter. Em muitos eventos podemos acordar assim, podemos acordar ou até nem conseguir dormir, se calhar aí na noite anterior e tão bem. Claro, é isso mesmo. E para isso existem estratégias e técnicas mentais e rituais que nós vamos fazendo todos os dias e vamos treinando todos os dias com os atletas para se prepararem para nos dias, e aliás, até para evitar acontecer isso cada vez menos, porque nós podemos comandar a nossa forma de acordar, nós podemos comandar a nossa qualidade de sono, a qualidade dos nossos pensamentos, tudo isto é um treino que vamos trabalhando e adquirindo novos hábitos, novas rotinas, novos métodos, para evitar até que tenhamos muitos desses dias instáveis, não é? A higienização do sono, né?
principalmente na competição, que há competição todos os fins de semana, né? É importante que eles desenvolvam rapidamente essas competências para não ficarem à sorte de acordar bem naquele dia, porque se acordam mal, então já não conseguem desempenhar bem. A higienização do sono, isto é também dormir 8 horas, 9 horas para o atleta, né? Para conseguir no dia a seguir estar bem. Isto também é Claro, importante. claro, e conseguir dormir desconectado de muitas distrações. Existem times para tudo isto é um processo muito bem alinhado que tem que seguir mesmo à risca os gatilhos mentais para entrar no flow, não é? Isso até é muito curioso em relação a, por exemplo, se formos ir para o Japão. Se formos ir para outros países onde os fusos horários é completamente diferente, onde o nosso sono se calhar vai complicar depois a prova que vamos ter a seguir. Por exemplo, os Jogos Olímpicos que vão ser no Japão. Os atletas portugueses, por exemplo, têm que estar lá um mês, se calhar antes, que é para conseguirem conciliar com os seus horários. Ou quando não têm a oportunidade de estar lá um mês antes, começarem cá a adotar esse horário de lá, não é? Podendo, tendo a oportunidade de. Existe algum mantra teu? Seu, desculpa. Diz, desculpa, não percebi. Posso estar por tudo, está à vontade. Diz. E lhe perguntar se existe algum mantra. Existe alguma espécie de mantra. Não, não. Não tenho mantras. Não. Eu sou muito ligada à ação, sabes, Hugo? Eu sou uma pessoa que sou otimista por natureza, sempre fui, no, devido a toda a minha história de vida, ligada ao desporto e tudo, sempre fui uma pessoa que nunca fiquei muito tempo naquele estado anímico de vitimização ou de tristeza ou revoltada porque só a mim, que só me acontece a mim, não. Eu sou uma pessoa muito de agir e de fazer. Hoje estou mal, mas amanhã é preciso agir. Ponto. Esse é o meu mantra. O que me move é mesmo procurar os resultados, agir. Se tu me perguntasse assim, Leininha, se tu pudesses definir uma palavra que te move, que mexe no teu dia, a minha palavra é agir. É agir. Fazermos sempre qualquer coisa. E muitas vezes não é cobrar se vai ser um bom resultado ou não, mas tentar sempre agir, fazer. Esse é, o movimento é a minha palavra-chave. É a palavra da sua vida. É agir. Hoje não estava a agir, ok, hoje fiz desta forma, não correu bem, amanhã vamos fazer desta. Mas parar é que não, é agir. O que é que retira para si de todo o seu trabalho? Porque você fala e para os seus clientes, mas o que é que tira para si? Olha, o que eu tiro para mim é assim, tiro experiências de vida das outras pessoas que vão ficando, que vão servindo para o meu conhecimento e para poder ajudar outras pessoas, mas eu acho que eu levo demais de mim para eles do que tiro deles para mim. Eu acho que tento passar mais, também não conseguia ser de outra forma, tento passar mais a minha forma de ser, a forma como eu penso e como eu ajo e como eu sempre agi, e tenho mesmo que salientar isso. E as pessoas que me conhecem sabem disso. E eu não tenho aquelas histórias tristes, porque hoje em dia sou treinadora mental porque precisei de uma autoajuda. Não, eu sempre fui ligada ao desporto, eu sempre gostei muito do movimento, de agir, eu sempre gostei muito de pessoas e de ajudar pessoas e de tentar e fazer que as pessoas se mexessem e agissem. Já todos nós tivemos períodos e episódios disto na nossa vida, mas eu lembro-me que tenho uma característica que é essa que eu tento passar aos meus atletas, é que eu também já tive um dia muito, muito, muito triste, um dia muito, muito triste por algo que me aconteceu, e Hugo, no dia seguinte a esse dia, e que foi uma coisa muito forte e muito triste, um episódio que aconteceu há uns anos, e eu lembro-me de, é? Isto aconteceu-me? No dia seguinte, tomei o meu banho, vesti-me, arranjei-me, fui no carro, e eu lembro que as lágrimas caíam porque eu ia ali um bocadinho revoltada, mas eu fui agir no dia seguinte para mudar tudo e resolver aquilo, por aqui não dá, fiquei triste, punha lágrimas, fui reagir no dia seguinte. E é essa filosofia que eu tento passar para os meus atletas, é ficarem o menos tempo possível naquele sentimento, tentar agir, porque
quando nós agimos, o nosso corpo está a receber comandos, está a receber estímulos e soluções vêm atrás. Agora, se nós ficarmos parados e se não agimos e se não tentamos resolver as coisas que não estão bem, é mais difícil, leva mais tempo e às vezes pode-se perder oportunidades. Por isso, como tu me perguntavas o que eu tiro deles eu tiro experiências para poder partilhar com atletas e até casos de situações que eu possa mostrar a uns e outros que não funcionam, mas tento levar mais de mim para eles, da minha forma de ser e daquilo que eu acredito e daquilo que eu estudo, para que eles também sejam mais ativos mais rápido, entendes? Que não fiquem muito tempo ali presos no sentimento de vitimismo ou de ai, porque eu não tenho oportunidades. Nós fazemos as nossas oportunidades. É só mesmo nisso que eu acredito. Ia-te perguntar, e quando vais, por exemplo, dar palestras, que já deves ter ido dar palestras até em empresas, aqueles discursos motivacionais que muitas vezes te devem pedir para dar veia para fazer discursos motivacionais, aquilo é muito imediatista, porque as pessoas, ok, estão a ouvir, mas numa empresa, num coletivo, se calhar amanhã e no dia a seguir ou depois já se esqueceram aí do discurso que tu estiveste a fazer. Esses depois motivacionais funcionam na hora, para situações pontuais. Até pode funcionar durante 1 ou 2 semanas, mas depois esquece. Eu não sou muito apologista disso. Eu faço isso dependendo dos objetivos, mas toda a gente que trabalha comigo sabe que eu gosto de fazer essas coisas motivacionais quando já há um grande envolvimento entre nós todos e quando eu sei que é por um objetivo naquela hora. Porque quando nós achamos que basta ir ali dar uma palestra e que isso vai mudar. Não, pode dar um insight a um ou outro e muitas vezes dá, mas se as pessoas ficarem só por isso, passado 1 semana ou 2, esse estímulo deixa de ter peso, né? Deixa de influenciar. É preciso a pessoa se descobrir, conhecer bem, modificar hábitos, modificar pensamentos, modificar formas de reagir às situações. Mesmo que hoje as pessoas achem que, ai, mas para mim é muito difícil, mas eu não consigo. Ok, não se consegue hoje, mas vamos mudar isso para conseguir amanhã, porque se consegue, tantos conseguiram, eu costumo dizer. E alguém conseguiu, então nós também vamos conseguir. O que é que E vale às um vezes sorriso? diz, O que é que vale um sorriso? Um para sorriso mim, nessas pessoas que te procuram, por exemplo. Aquilo, acho que é importante o sorriso, né? Também a maneira de tu saís de lá sorridente e encarares o futuro com sorriso, encarares o amanhã sempre com sorriso. eu costumo dizer que o sentido do humor e o sorriso é uma das chaves do sucesso também, não é? Quando nós conseguimos entrar, sorrir com sentido de humor e também quando conseguimos, eu vou dizer, uma das coisas que me mexe muito a mim é quando eu vejo os meus atletas e nós funcionamos muito por trabalhos diários, por exemplo, por vídeos, e eles mandam as coisas que estão a fazer, os objetivos que nós temos. Ainda hoje recebi um vídeo de uma atleta minha e que só dizia isto: nem a chuva nos para. E filmou a cara dela até só um bocadinho e estava a sorrir. E isso para mim enche-me o coração porque eu vi, ela está em flow, né? Aquele sorriso, ela está completamente conectada. E isso para mim enche-me o coração. Eu gosto que as pessoas sorriam, mesmo perante as adversidades, se nós encararmos isso com um sorriso e com otimismo. E eu sei que parece que estar aqui a ouvir-me falar, isso é fácil falar quando não estamos nas situações. Eu sei. Mas se no final de chorarmos tivermos a capacidade de. Eu costumo dizer que no desporto nós temos a regra das 24 horas. Isto é o quê? Nós temos que nos permitir ao choro, ou à tristeza, ou Ao quando luto, ao luto, entre ou, aspas. ou ao luto, exatamente, ou às derrotas na competição, nós temos a regra das 24 horas. Ok, vamos digerir, mas damos-nos ali um tempo. E então o tempo é das 24 horas, quer seja na derrota, quer seja na vitória. Após as 24 horas, vamos ressignificar e agir, não é? E Sem então, dúvida. quando nós conseguimos sair rápido do estado de tristeza e de vitimismo e pôr um sorriso na cara e vamos em frente,
Esse é o meu objetivo. Quer o meu e quer daquele que eu quero para os meus atletas também, né? Eles consigam fazer as coisas sorrindo, porque só estando em felicidade é que se consegue atingir o flow. E o flow, para mim, e eu estou constantemente a falar nisso, o flow é as pessoas conseguirem estar a fazer uma competição completamente focadas no aqui e agora. E por isso, para as pessoas estarem a viver esse momento presente, têm que estar felizes com toda a envolvência, né? Claro. E ele só perguntar, e se fizesse uma pergunta a si própria, qual é que seria a pergunta que gostava de lhe fazer a si próprio? A pergunta a mim própria é. Olha, boa pergunta. Leninha, quando é que vais parar? Eu às vezes acho que as pessoas que estão à minha volta até que me costumam dizer, aliás, quando houve isto da pandemia, as pessoas me disseram, ai, coitada de ti, tu vais parar, tu tens tanta dificuldade em ficar quieta e felizmente até fiquei muito surpreendida, que gostei mais do que aquilo que esperava. Mas a pergunta muitas vezes que eu me faço é, como é que eu vou parar? Será que eu vou parar? Será que eu quero parar? Claro. Talvez seja essa. E a Eu acho que não resposta, quero parar. e a E a resposta resposta é é que eu dá-me não quero depois. parar. Ah, E eu estava a dizer que a resposta é ela fica no ar, mas já não, respondeu. não, e a resposta eu posso dar. Eu não quero parar. Eu tenho muita dificuldade pela minha forma de ser em parar. Eu gosto, por exemplo, de parar, ler, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de De aprender. criar sempre coisas novas, né? Para fazer, objetivos novos. Sempre, sempre, sempre. Só que eu não gosto de parar. E quando eu falo em parar, não quer dizer que eu não saio parar, estar quieta, a ler ou ouvir. Eu gosto, essa paragem para mim não é parar, isso é estar a trabalhar outros sentidos, não é? Eu gosto do movimento e trabalhar a mente. E não quero parar, não. Eu gosto. Aliás, eu tenho um lema que eu costumo dizer assim: eu vou morrer de pé. Isso quer dizer, é como as árvores, percebes? Claro. Ali, tempo e movimento. Eu sou um bocadinho assim também. Eu também não consigo parar. Isso E é tenho de estar bom. a ler, tenho de estar a ver um filme, tenho de estar, por exemplo, a fazer isto, mas daqui a bocado já vou pegar no telemóvel ou estar a mandar umas mensagens, tenho de estar sempre a fazer qualquer coisa. Senão não consigo estar quieto. Mas Até digo sabes que que. também é Até importante que digo, nós, nessa forma do parar, que não fique aqui que nós também possamos, às vezes, parar e desconectar e fechar, entrar, meditar, é uma das coisas que nós trabalhamos muito na competição, meditação. E esse parar, para mim, é um parar que ao mesmo tempo nos está a fazer avançar. Esse parar, assim, nós devemos parar porque quando nós conseguimos fazer isso, quando voltarmos a fazer as nossas coisas após essas paragens do recovery, de relaxo, de meditação, essa paragem é muito importante para a nossa saúde mental, para depois conseguirmos também desenvolver grandes competências de conseguir estar concentrados, focados, entrar em meditação e conseguir estar completamente desconectados de todas as distrações. Essas paragens são muito boas e são fundamentais, mas é muito principalmente difícil. para, É para os muito atletas. difícil. É difícil, mas eu costumo dizer, se tu te prontificares a fazer meditação 1 minuto por dia, 1 minuto, para quem acha como tu que é muito difícil, Eu acho. experimenta fazer 1 minuto por dia e no dia seguinte fazes 2 minutos e tu vais te Sim, só que surpreender é com os preciso resultados. saber os truques também. É preciso saber como é que se faz a meditação, porque. E eu costumo dizer, e vou deixar aqui para ti, para quem quiser ouvir, eu costumo dar uma dica que funciona muito bem. Se tu, para aquelas pessoas que são iniciados, e muitas vezes os jovens têm mais dificuldades, atletas, em fazer a meditação, se tu te concentrares só no teu corpo, imagina que tu estás a ouvir uma música e o que é a meditação? É teres uma consciência da tua respiração. Vais Eu sei. começando a estar consciente e a perceber como é que tu estás a respirar. Metes uma música relaxante e começares a focar os teus pensamentos no teu corpo, nas tuas mãos. É quase como fazer isto desta forma: fechar os olhos e agora, oh, Hugo, pensa na tua mão, como é que estão os teus dedos? Só que eu já fiz Agora, isso. vai Só pensando que eu não nessas consigo. coisas. Diz? Eu já fiz isso. Eu já fiz isto tudo que você me está a ensinar.
tipo, ouvir a nossa respiração, só que tipo, eu não consigo estar, ok, eu estou a fazer aquilo, mas basta um barulhito que eu já estou no outro lado, já não estou a olhar para aquilo. Claro que isto é o treino mental agora que entra aqui. Tu vais começar a perceber o que é o treino mental? É percebermos quando é que os pensamentos que nos distraem Eu vou-lhe dar entram aí dois exemplos, e desculpe lá, tá? temos a capacidade de desbloquear. Claro, Sim, como tu disseste, para quem nunca fez, não é fácil, por isso é que existe um treino mental que desenvolve competências para os atletas e qualquer pessoa em geral começar a bloquear os pensamentos e as distrações mais eles entram. E isto, o truque é, ao primeiro segundo, ao primeiro segundo do pensamento que não tem nada a ver com aquilo que estás a fazer, que é a meditação, ao primeiro segundo que começa a pensar, na primeiro segundo, na primeira frase que começa a entrar na tua cabeça, tu bloqueias. Parou, foca-te. Tu tens que dar instruções ao teu cérebro, com as perguntas, com as respostas, com as afirmações, e quando o pensamento começa a entrar logo nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, a primeira fase começa a entrar, a primeira letra, a primeira palavra que entra no teu cérebro, tu tens que desenvolver uma competência mental para a bloquear. Acho que é isso que nós fazemos na competição. Os atletas, quando começam a sim. pensar no adversário, ou no medo, ou, vou-te dizer, nós desenvolvemos competências para, estrategicamente e mentalmente, nos primeiros segundos, bloquear isso. E isso é um treino, só que é um treino diário, não é magia. Tens que todos os dias ir fazendo isso e como tu disseste, mas eu começo a me distrair. Ok, parou, começa de Mas eu novo. ia dar Começa esse do exemplo. princípio. Eu, por exemplo, imagino que nós estávamos aqui e que você e você punha música no seu PC e estava-me a falar agora, tipo, respira 4 segundos ou assim, porque eu já fiz isso. Porque eu aí, eu consegui estar concentrado aí na voz e de quem estava a falar. Mas eu quando estou sozinho, esquece, não dá. Mas sabes que há muitas. Certo, isso também ajuda mais no início, de ser uma meditação guiada, ajuda muito. Mas também há muitas, para quem não sabe, para quem nos possa ouvir, também há muitas aplicações onde hoje em dia nos telemóveis, né, vais à Play Store, há muitas aplicações em que já fazem meditação guiada, não é? Portanto, isso pode-se ir treinando. Mas que na competição, isto para falar, estamos aqui a falar um bocadinho sobre a competição, na Sim. competição, os atletas, o objetivo da meditação com os meus atletas é que eles consigam entrar num estado de meditação ou concentração e foco sem precisar de estarem guiados e sem precisar de música, porque na competição isso não existe, né? Não temos tempo, em algumas modalidades não, só se for patinagem artística ou por aí. Mas noutras modalidades não podemos ter isso. E os meus objetivos com eles é que comecem a desenvolver a capacidade de começar a ficar mesmo conscientes da própria respiração e de como é que está o corpo, mesmo sem música, porque é para simular a realidade do dia da competição, não é? Mas para ti e Claro. para muitas pessoas, começar com essa meditação guiada é muito bom. E quando acontecerem aqueles dias que, mas eu já não sei, não consigo, não interessa, começa de novo. Amanhã faço mais um minuto. É a Claro. persistência de hoje foi difícil, mas amanhã vou fazer mais. É, é aquele treino chamado duro que não é para qualquer um. É a Eu chamada ia-te só fazer uma persistência. pergunta, se calhar é uma pergunta parva esta que eu vou fazer. Aquela coisa dos Budas, isso é dos filmes, né? Que sobem ao ar. Olha, Não sei se já viste aquela coisa que eles parecem que vão a subir. sim, é assim, há budistas que entram um bocadinho em levitação, não sei se é dessa forma ou não. Há retiros onde há monges que fazem uma meditação e eu confesso que é uma das coisas que eu gostava muito de conseguir fazer e está num dos meus objetivos. Agora, se existe a levitação mental, ela existe. Essa sim é garantida. Mental existe. Vou-te só fazer uma pergunta. Quem é que era a Laninha e sem o coach? Sem? E sem ser os coaches? Quem é que é a Laninha fora do coach? Se nos puderes dizer. Claro que posso. Eu tenho tempo.
é porque a Leninha fora do coach é igual àquela que é dentro do coach. Porquê? Porque eu vou-te contar aqui uma pequena história. Quando a minha infância foi sempre muito mexida, desde pequena que eu faço muito exercício físico e desporto. Eu tenho até uma história que, quando eu era mais nova, a minha mãe não queria muito que eu fizesse exercício físico, porque eu era muito magrinha, eu não me alimentava assim muito bem, porque não tinha assim muito apetite, mas estava-me sempre a mexer, sempre a agir. E até ganhei uma prova, assim, com galoches, sem sapatilhas, assim, uma história que era um bocadinho comprida. Então, isto para dizer o quê? Que o coach na minha vida esteve sempre presente e principalmente na área em que eu estou, porque eu sempre fui ligado ao desporto, eu Mas sem formei-me no saber. desporto, e o coach Esteve sempre presente e sentes conhecimento. sempre esteve ligado à minha vida porque eu sempre fui muito atenta às pessoas, sempre gostei muito de ajudar, sempre sou uma pessoa sensível e que gosto de ouvir. O coaching nós temos que conseguir ouvir bem e perceber e estar focado nas pessoas. Eu também sempre tive muito foco nas pessoas, sempre tive foco no desporto, portanto, aliás, quando eu deixei de dar aulas e direcionei só para o coaching, eu tive ali uma certa dúvida. Mas será que isto é para mim? Né? E eu lembro das pessoas me dizerem: Leninha, tu sempre fizeste isto toda a tua vida. Aliás, já antes de eu ser coach, quando só dava aulas, eu organizei tertúlias femininas. Isto é o quê? Juntei uma série de alunas todas de vários sítios onde eu dava, cidades onde dei aulas. Dava aulas de quê? E Desculpe. de ginástica, de educação física, de fitness. Ok, ok. E, e eu já juntava pessoas para falarem dos seus problemas e já juntava-me até com uma psicóloga e fazíamos disso um evento em que as pessoas podiam desabafar os problemas que estavam a ter no dia a dia e nós íamos tentando ajudar com partilhas de umas e de outras. Chegamos a juntar quase 100 pessoas no evento, só mulheres, isso há uns anos largos atrás, eu e uma grande amiga minha, a Dulce. Claro. E portanto, isto para dizer o quê? Que eu já fazia isso, porque já me preocupava muito com as pessoas, era sensível às dores que estavam ao meu lado. Portanto, não existe uma leininha fora de coaching, é integral mesmo. Então é sempre coach. É sempre coaching, porque o coaching o que é o coaching? O coaching é também nós estarmos sensíveis às pessoas, ajudarmos as E pessoas. não tem que ser necessariamente a profissão, né? Não tem que ser necessariamente uma profissão. Pode ser e qualquer pessoa e pode-lo fazer. Se estivermos a ajudar o outro, se calhar e estamos a fazer coaching. Se estivermos a ouvir o outro e a dar-lhe moral, e a dar-lhe moral, não, mas a compreendê-lo e depois a falar com ele, se calhar e estamos a praticar. E sem Claro, saber que é isso. sim, exatamente. E depois o que nos difere do coach é que depois nós, quando fazemos formações na área, vamos buscar aí um arsenal de ferramentas para conseguirmos ainda ser mais eficazes na ajuda que estamos a dar às pessoas, não é? Claro. Com estratégias e ferramentas comprovadas que facilitam o processo, mas isso já vem desde sempre, não é? Isso já vem desde sempre, a nossa vontade de querer ajudar, porque quem não tem mesmo isso verdadeiramente de uma forma instintiva, dificilmente também é um bom coach, na minha Vou-te opinião. fazer a última pergunta. O que é que diz a tua alma? Olha, a minha alma diz-me, sei lá, boa. A minha alma Eu gosto de diz-me complicar. A última pergunta é complicada. é assim, eu não sei bem o que é que dizem as almas. Eu não sou muito ligada nisso na íntegra, o que é bem a alma. Não sei diferenciar isso, mas o que me diz o meu coração é Sim. que o que me diz o meu coração é que eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte: um dia, eu falo nisto muitas vezes e as pessoas à minha volta até se riem um bocadinho. Leninha, estás a falar disso? Não, nem devias falar nisso, mas pronto, sou eu mesmo e vou falar contigo também por estar contigo. Eu costumo dizer que eu tenho um objetivo de vida. Um dia, quando eu for deste mundo para o outro, é que todas as pessoas que tenham passado pela minha vida, que pensem,
a Leninha era uma boa pessoa. A Leninha deixou frutos, a Leninha deixou um legado, a Leninha ajudou, a Leninha acrescentou alguma coisa à minha vida. Isso é o que diz o meu coração, é o que diz a minha alma. Claro. Sim, sim. E sem dúvida. E quero-te agradecer, foi um prazer enorme ter-te aqui. Muito obrigado, espero que tenhas gostado. Foi uma conversa um bocado longa, mas eu nem dei conta do tempo, ela passou a voar, porque aprendemos muito e recolhemos muito e foi um gosto, porque quem não aprendeu foi porque não quis. Muito obrigado. Olha, isto quer dizer, essas palavras que tu acabaste de dizer, Hugo, agora quando disseste nem demos pelo tempo passar, isso é um dos estados que eu quero sempre que os meus atletas atinjam, isso é que é estar no verdadeiro estado de flow, é estarmos a fazer uma coisa que gostamos, que estamos focados e que nem damos pelo tempo passar. Isso é aqueles tipos de pessoas que estão formatadas para o sucesso, provavelmente é o teu caso. Parabéns e obrigada. Obrigado. Obrigada.